Eu e minha irmã mais nova tínhamos um enorme campo aberto atrás da nossa casa. O espaço parecia interminável e nós costumávamos passar nossos verões e férias explorando todos os campos dos fundos. Esses campos se estendiam por um bom tempo e eu diria que depois de uns 5 quilômetros levavam a algumas colinas de tamanho razoável. A gente costumava gostar de fazer trilhas simplesmente porque não havia nada melhor para fazer onde morávamos. Quando essa história aconteceu, eu tinha apenas 14 anos e minha irmã, 11. Era um sábado comum e nós tínhamos preparado nosso piquenique, já que fazer era metade da diversão. E íamos encontrar um lugar legal para comer enquanto atravessávamos os campos. Meus pais tinham empregos extremamente exigentes. Minha mãe trabalhava praticamente o dia todo aos sábados e meu pai tinha mais trabalho para colocar em dia. Então ele ficava em casa trabalhando no laptop enquanto a gente saía. Não tem sinal de celular um pouco além da nossa casa, então nossos telefones eram praticamente inúteis. Mas a gente levava mesmo assim, caso por algum milagre pegasse sinal, e também em caso de emergência. Era um dia comum, a gente já tinha passado pelos campos e chegado nas colinas. Foi aí que a gente resolveu pegar um caminho diferente. Minha irmã disse que viu alguma coisa no chão, algo brilhante. A gente seguiu em frente e encontrou um caminho pouco usado. Nunca tínhamos passado por ali. Não sei por que, a gente simplesmente nunca decidiu explorar essa parte. Ela me disse que queria ir por esse caminho, porque o objeto brilhante tinha trazido sorte para ela, e esse era o caminho certo a seguir. Quando ela me mostrou o que tinha encontrado, parecia ser um chip, daqueles que você vê dentro de um telefone ou de um computador. Então, obviamente, alguém tinha quebrado alguma coisa e espalhado o que quer que fosse o dispositivo eletrônico. Isso estava espalhado por toda a floresta, o que já é estranho o suficiente. Continuamos nossa caminhada com minha irmã na frente, e o caminho ficou ainda mais acidentado à medida que as colinas ficavam mais íngremes, subindo e descendo. Parte da diversão para mim era ir a lugares que eu não conhecia, mas algo nessa caminhada me deixou inquieto. Eu não tinha certeza do que era, mas minha irmã parecia feliz, então a segui sem reclamar. Já estávamos fora há pelo menos 4 horas. E como qualquer um que já fez trilha sabe, 4 horas de caminhada e trilha certamente fazem seu estômago roncar. Eu digo para minha irmã que estou com fome e para comermos os sanduíches e lanches que tínhamos levado. Nós procuramos um lugar decente para comer, talvez um tronco ou uma pedra, mas naquele momento não parecia haver nada confortável. Continuamos por aproximadamente 5 minutos antes de encontrarmos um tronco caído de tamanho razoável, onde pudemos nos sentar confortavelmente. Minha irmã tirou os sanduíches e lanches da minha mochila, pegou as bebidas e começamos a conversar, comer e, de modo geral, nos divertir. Esse lugar onde paramos não tinha nada de especial, mas enquanto conversávamos ouvi algo estranho. Pedi para ela parar de mastigar por um momento e ouvi um som como o estalo de um galho. Olhei freneticamente em todas as direções, mas não vi nada. Havia um leve eco no som também, uma reverberação que me fez estremecer. Olhei ao redor novamente. O som parecia vir um pouco mais adiante, diretamente abaixo de nós. Estávamos quase no topo de uma colina e não conseguíamos ver muito longe, especialmente não até onde isso estava. Mas ao olharmos para baixo, vimos que era fácil descer e investigar a origem desse som. Eu estava curioso, mas minha irmã não queria ir. Ela disse, parecia assustador, como se algo estivesse mordendo ossos. Eu ri dela, disse que ela estava sendo ridícula, mas não tinha intenção de sair correndo. Como meu sanduíche ainda estava pela metade, e eu tinha uma barra de cereal e mais lanches para devorar antes mesmo de pensar em sair do meu lugar. Já tinham se passado cerca de 20 minutos e a essa altura o barulho havia parado. Eu ainda estava curioso e implorei para minha irmã ir comigo. Ela recusou.
Então comecei a dar a volta. E quando ela percebeu o quão longe eu estava, será que ela gritou que também iria e correu atrás de mim? Nós descemos, e é aí que vemos a entrada de uma pequena caverna, quase como uma fenda na pedra dessa encosta. Nós nos olhamos, eu pego meu celular e ilumino com a lanterna o espaço parecido com uma fenda. Nós nos aproximamos lentamente, tomando muito cuidado para andar silenciosamente, para não assustar o que quer que estivesse fazendo aquele som. Nesse ponto eu só achava que era um animal, e onde moramos não temos nada perigoso. Então eu não estava preocupado, só estava curioso para ver o que era. Eu enfio meu celular olhando mais de perto, tentando ao máximo focar no escuro. E à medida que nos aproximamos, percebo que a caverna é na verdade maior do que eu esperava. Minha irmã segura minha mão de medo. Enquanto avançamos na escuridão, eu ilumino ao redor, mas a luz do meu celular não é muito forte e só ilumina um pouco a nossa frente. Eu escuto e há um farfalhar lá atrás. Minha irmã solta um gritinho, o som assusta ela, e ela puxa meu braço querendo ir embora, mas eu resisto, e com um olhar digo que quero continuar. O chão era comum e depois de alguns passos nós pisamos e ouvimos o barulho sob nossos pés, então olhamos para baixo. Havia um pequeno osso de animal no chão. Minha irmã faz eca e me puxa de novo, insistindo para que a gente vá embora. Eu ilumino com meu celular mais uma vez. Essa caverna é grande e não vale a pena irritar minha irmã para explorá-la. Talvez eu volte sozinho outro dia. Eu deixo ela me puxar e é aí que ela para. Eu também ouvi. Algo fez um barulho na caverna. Eu aponto minha lanterna naquela direção quando vejo um homem de pé. Ele está completamente nu. Embora eu não conseguisse ver tudo em detalhes, como eu disse, a iluminação do meu celular não é das melhores. Nós ficamos parados ali, congelados por um segundo, até que minha irmã me sacode e nós corremos. O homem apenas fica ali parado. Quando chegamos à entrada da caverna, que é largo o suficiente para passar apenas uma pessoa por vez, meu coração está pulando do meu peito. Eu empurro minha irmã para dentro e no momento que tenho de sobra, enquanto ela está subindo, eu me viro e olho para ele. Ele ainda está lá de onde estava, olhando para nós. Eu quase me cago de medo, grito. E nós corremos por uns 20 minutos sem parar até que minha irmã desaba, chorando e me repreende, dizendo que nunca deveríamos ter entrado lá. Quando chegamos em casa, exaustos e irritados um com o outro, nós dois corremos para contar ao meu pai o que aconteceu. Eu conto a ele o que vimos. E minha irmã também faz o mesmo, dizendo o quanto era importante saber disso. Foi ideia minha entrar lá em primeiro lugar. Meu pai não acreditou na gente. Ele disse que não havia motivo para um homem se esconder numa caverna e meio que nos ignorou, mandando-nos embora. E foi isso. Fomos dormir naquela noite emburrados, porque nosso pai não acreditou na gente. Mas no dia seguinte de manhã, enquanto tomávamos café da manhã, apareceu um carro de polícia. O policial nos senta e faz algumas perguntas sobre o que vimos. Damos a ele uma ideia vaga de onde ficava essa caverna e contamos sobre o homem que estava nu e o fato de termos pisado em ossos. Ele me lança um olhar preocupado, diz: "Obrigado pela sua ajuda", e vai embora. Acontece que meu pai chamou a polícia porque estava preocupado. Ele só não quis nos assustar acreditando na nossa história e admitiu isso depois naquele dia. Algumas semanas depois, vimos no noticiário que um homem havia sido preso. Eu não sabia se era ele ou não, mas mencionaram que ele estava morando na floresta e evitando a captura pela polícia há cerca de 3 meses. Ele era procurado pelo assassinato da própria mãe. Estou tão feliz que corremos quando corremos. E sempre vou me arrepender de ter colocado minha irmã e a mim mesmo nesse perigo. Estávamos perto da morte? Acho que nunca vou saber.
mas fico realmente muito feliz que não tivemos a oportunidade de descobrir. Isso aconteceu bem recentemente. Hoje planejamos fazer uma caminhada de 4 milhas. A trilha faz um grande circuito, com o ponto inicial também servindo como ponto final. A história inicia no estacionamento da trilha. Havia cerca de 5 outros carros no estacionamento, e do carro mais próximo de nós saiu um casal de meia idade. Não demos atenção a eles, como normalmente fazemos com estranhos, e fomos ao banheiro antes de pegar a trilha. Eles partiram para sua caminhada. Quando começamos a caminhada, escolhemos a rota número 1, fazendo o percurso no sentido anti-horário. A trilha em si faz um grande circuito, com cerca de 6,5 km de extensão, com o estacionamento no ponto mais alto e o ponto mais baixo sendo o meio da trilha. A subida da parte mais baixa do meio até o topo, indo em qualquer direção, é extremamente íngreme, lenta, escorregadia e difícil. Cerca de 20 minutos após o início da nossa caminhada de 3 horas, chegamos ao ponto A, onde alcançamos o casal mais velho. Quando os alcançamos no canyon, eles decidiram voltar para o estacionamento, passando por nós no caminho. Trocamos sorrisos e acenamos enquanto passávamos, e novamente não demos importância para isso. Do ponto A ao ponto B, tudo parecia totalmente normal. Estávamos com calor e cansados, claro, mas estávamos nos divertindo e pensamos muito pouco no outro casal. Quando chegamos ao ponto B, mais ou menos 2/3 do caminho pela trilha, começando a subida de volta para o estacionamento. Porém, as coisas ficaram um pouco estranhas. Assim que saímos da região do cânion mais baixo, vimos o mesmo casal vindo em nossa direção, como se eles tivessem voltado para o estacionamento, e optaram em vez disso pela Rota 2. Ainda não achamos isso totalmente fora do comum, já que o primeiro cânion, perto do ponto A, era difícil de descer. E parecia que eles estavam um pouco despreparados. A mulher estava usando uma saia até o joelho, o que é uma péssima escolha para encostas escorregadias de cânion e para escalar penhascos íngremes e rochosos. E parecia que eles não tinham levado mochila com água ou algo assim. Passamos por eles novamente, trocamos cumprimentos e seguimos em frente. Dessa vez, porém, conversamos brevemente sobre a situação. É estranho que tenham chegado tão longe a ponto de nos encontrar aqui como os primeiros. Trechos das rotas 1 e 2 eram íngremes e lentos, e a área entre o ponto A e B era plana e estável. Dada a diferença do terreno, a idade e as condições físicas deles, concordamos. Foi muito estranho vê-los naquele ponto da trilha, mas continuamos mesmo assim, apenas dando de ombros e não pensando mais nisso. Logo depois, seguimos para um mirante, que ficava a algumas centenas de metros acima da parte inferior da trilha e a 10 minutos além do ponto B. Enquanto parávamos para tirar algumas fotos e recuperar o fôlego, minha esposa apontou que conseguia ouvir as vozes deles lá embaixo no cânion enquanto descansávamos. Nós ouvimos e concordamos mutuamente que provavelmente era o mesmo casal, já que o ponto de onde as vozes pareciam vir seria exatamente o lugar onde eles deveriam estar. Considerando o último local onde os vimos e a ausência de qualquer outra pessoa na trilha até aquele momento. Ainda assim, nada muito estranho até agora. Isso foi até chegarmos ao ponto C. Entre o mirante e o ponto C, que ficava a 20 minutos do final do percurso e 40 minutos após o ponto B, havia uma trilha larga de cascalho com quedas íngremes em ambos os lados. Você poderia dizer que era uma espécie de crista, já que tudo dentro do percurso formava uma grande tigela torta, muito parecida com um vulcão. Com a diferença de elevação entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto da trilha sendo de cerca de 150 metros, isso fazia com que o terreno ao redor da trilha parecesse praticamente intransponível. Era muito íngreme, com vegetação densa e árvores caídas. Parecia praticamente certo que a trilha estabelecida era a única maneira de voltar do mirante para o estacionamento. Ao nos aproximarmos do ponto C, estávamos cada vez mais exaustos e prontos para terminar.
Paramos uma ou duas vezes por cerca de 30 segundos cada para recuperar o fôlego, e à medida que nos aproximávamos cada vez mais do ponto C, era como se a energia tivesse sido sugada de nós dois. Claro, a trilha era difícil, mas já tínhamos feito essa e muitas outras parecidas antes, e nem estava fazendo 27 graus lá fora. Mesmo quando nosso foco mental começou a vacilar e passamos a notar uma mudança significativa no nosso comportamento e atitude, ainda assim continuamos em frente, sabendo que o fim da trilha ela estava próximo. Quando chegamos ao ponto C, tudo mudou para pior. Agora, lembre-se, vimos o casal mais velho cerca de 40 minutos antes, depois do ponto B, e não havia como chegar ao ponto C a partir dali, exceto pela trilha em que estávamos. Não havia atalhos, nem como nos ultrapassar sem ser notados, nem chance de chegarem antes de nós. Ainda assim, lá estavam eles sentados em um banco ao lado da trilha, almoçando. Quando passamos por eles, o homem comentou algo sobre um piquenique para nós e sorriu, rindo. Fizemos o nosso melhor para responder com gentileza, mas o clima era como se tivéssemos acabado de entrar em uma enorme nuvem negra de fumaça. Não tenho muita certeza de como explicar, mas a área ao redor deles nos deixou completamente desorientados, e sem dúvida estávamos pálidos como fantasmas e obviamente abalados. Não era uma sensação malévola, e eles não pareciam agressivos ou estranhos, mas nossos cérebros simplesmente entraram em estado de choque e horror, e vê-los ali simplesmente não era possível. Passamos por eles, e fora do alcance da voz, minha esposa se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto. Estávamos apavorados. Sem dizer uma palavra um ao outro, ambos sentimos o mesmo choque. Parecia que tínhamos acabado de atravessar uma parede do tempo ou encostado em outra dimensão. Nossa conversa seguinte resumiu-se a isso. Não havia como eles terem chegado lá antes de nós. Claro, talvez. Havia uma chance, mas só se, depois de nos verem no ponto B, eles correram pela floresta em linha reta até o ponto C. Agora, isso exigiria que eles subissem em costas íngremes de pedra por uma floresta sem trilhas e, quem sabe, enfrentassem todo tipo de obstáculo por mais de 1,5 km. Em 40 minutos foi esse o tempo que levamos para chegar lá, indo em um ritmo bem rápido, limpando nossa trilha habitual, que, em linha reta, não era muito mais longa do que o caminho direto entre B e C. Estávamos no início dos nossos 20 anos e em boa forma, e mesmo assim estávamos exaustos quando os vimos. E, com base no nível aparente de preparo e condicionamento deles, não havia como, mesmo que tivessem seguido um caminho direto fora da trilha, eles chegarem lá antes da gente. Além disso, de alguma forma eles tinham encontrado 2 Bud Lights e uma lancheira cheia de sanduíches no caminho, e já estavam quase terminando de comer tudo. Quando encontramos eles no ponto C, todas essas coisas, somadas à sensação avassaladora que tivemos ao encontrá-los lá, nos deixaram mentalmente abalados pelas últimas horas. Não fazemos ideia do que pensar sobre isso e não temos a menor pista de como explicar de uma forma que faça algum sentido. Então, estranhos caminhantes, espero não encontrar vocês de novo. Lá em 2008, eu era um estudante planejando entrar na universidade e precisava de algumas atividades extracurriculares para colocar nas minhas inscrições. Como a maioria dos estudantes do Reino Unido sabe, uma das melhores coisas para colocar lá é o Prêmio Duque de Edimburgo. Como parte desse prêmio, você tem que embarcar em uma expedição de orientação. Basicamente uma longa caminhada por florestas e vilarejos rurais, seguindo apenas um mapa e uma bússola. Sistema de posicionamento global não é permitido. É uma experiência de trabalho em equipe e vocês acampam e superam obstáculos juntos. Eu estava fora de forma na época, então meu tio se ofereceu para me levar para o meio do nada para que eu tivesse uma ideia de como era a orientação. Nós não passamos a noite fora como eu teria feito durante o evento de verdade. Caminhamos cerca de 16 quilômetros pela floresta até uma vila pequena com um clima ruim. No final da jornada estávamos encharcados até os ossos e bem miseráveis. Ansioso para voltar para o carro e ir para casa,
Na última parte da jornada, estávamos em uma trilha de terra subindo uma ladeira, com arbustos e árvores dos dois lados. Estávamos marchando em silêncio nesse momento quando de repente houve um farfalhar na folhagem à nossa esquerda. De trás de um grande arbusto saiu um velho de terno preto, gravata borboleta vermelha e sapatos sociais. Ele parecia ter entre 70 e 80 anos, era muito pálido, com manchas cenes no rosto e um cabelo grisalho branco penteado para o lado. Fiquei imediatamente desconcertado. Quem se veste assim e vai para a floresta? A primeira coisa que pensei ao ver um cara da idade dele lá fora, com aquelas roupas e nesse tempo, foi que ele tinha perdido o juízo. Havia outra coisa que me levou um momento a mais para perceber e que me deixou intrigado. O cara estava completamente seco, nem tinha lama nos sapatos. Nós paramos imediatamente e apenas ficamos olhando para o homem por um momento, que parecia tão congelado e chocado ao nos ver quanto nós estávamos ao vê-lo. Por vê-lo. Meu tio foi o primeiro a se mover, dando um passo em direção a ele e perguntando se ele estava bem. O velho continuou olhando por um momento, sem se mexer nem um pouco, e então, de repente, ficou muito agitado. Foi como se ele de repente saísse de um transe. Ele agitou os braços, dizendo que algo terrível aconteceu e que um amigo precisava de ajuda. Ele começou a andar de costas para dentro da floresta, gesticulando para que o seguíssemos, e nós seguimos. Começamos andando em um passo acelerado, depois passamos a correr enquanto tentávamos acompanhar o velho. Depois de talvez um minuto, ele desapareceu à nossa frente, mas podíamos ouvi-lo. Então continuamos seguindo o barulho até chegarmos a uma enorme ladeira. Paramos na beirada e olhamos para baixo para ver o velho parado lá embaixo, acenando para nós, implorando para que o seguíssemos. Lembro-me de olhar para a ladeira, que provavelmente tinha um ângulo de 40 graus, se estendia por uns 15 metros ou mais e estava escorregadia de lama. Parecia um acidente prestes a acontecer, especialmente considerando que não havia arbustos nem raízes para se segurar. Lembro-me de olhar para o velho do outro lado da ladeira e me perguntar como diabos ele atravessou aquilo de forma tão limpa e rápida. Quero dizer, é difícil enxergar toda essa distância. Detalhes finos, com certeza, mas juro que ele ainda não parecia estar nem um pouco molhado ou sujo de lama. Eu e meu tio nos olhamos e vi que ele estava ficando assustado, assim como eu. Apesar do que eu sentia, dei um passo em direção à borda e ia tentar descer. Foi aí que meu tio me segurou firme pelo braço e me puxou de volta. Baixinho, ele disse para mim, tem algo errado aqui. Demos alguns passos nos afastando da beirada nesse momento e o velho lá embaixo começou a ficar irritado. Ele começou a implorar para a gente descer a encosta, dizendo que precisava da nossa ajuda. O amigo dele estava com problemas. Meu tio gritou para o velho que a gente ia voltar para o carro e chamar os serviços de emergência para ele, que a ajuda profissional estaria a caminho em breve e que eles teriam todas as ferramentas de que precisavam. O velho de repente ficou furioso. Ele começou a pular de um lado para o outro, exigindo que descêssemos a encosta imediatamente, ou então haveria consequências graves. A voz dele mudou drasticamente. Ele praticamente rosnava as palavras com as mãos fechadas em punhos, batendo nos joelhos como um garoto irritado, fazendo birra. Nunca vi um adulto completamente crescido ficar tão furioso assim na minha vida. Os olhos dele pareciam prestes a saltar das órbitas, e a pele passou de pálida para vermelha. Quase que instantaneamente começamos a voltar apressados pelo caminho de onde viemos. As exigências e ameaças dele iam ficando menos audíveis à medida que nos aproximávamos da trilha. Assim que chegamos à trilha, praticamente marchamos rapidamente o restante de cerca de 1/4 de milha até o carro. O tempo todo meu tio falava ao telefone com os serviços de emergência, explicando que havia um idoso possivelmente com problemas mentais vagando pela trilha. Fomos orientados a entrar no nosso carro e esperar a polícia para que pudéssemos mostrar a eles onde o encontramos. 1 hora depois, encontramos 4 policiais. 2 tinham cães e mochilas, com suprimentos como primeiros socorros,
cobertores de emergência, entre outros. Nós os levamos até o local exato e então apontamos para os 2 policiais com cães na direção indicada. Ele nos conduziu pelos arbustos. A busca durou todo o fim de semana, mas não havia nenhum sinal do velho. Os policiais disseram: o único rastro que conseguiram encontrar era o meu e o do meu tio. Eles não encontraram pegadas nem nada que fosse do velho que achamos. Essa foi uma das experiências mais estranhas que já tive até hoje. Meu nome é Jack. Essa história ocorreu perto de Minute, Dakota do Norte. Quando eu tinha 17 anos, meu grupo da igreja estava organizando uma festa no quintal. Basicamente, todos aqueles que tocam música nas congregações ao redor da Dakota do Norte se reúnem no quintal de um dos membros e tocam música. Cozinhar alguma comida e passar um tempo com pessoas realmente incríveis. Isso foi na noite passada. Todos os caras da minha idade dormiram na casa do Jared. Se algum de vocês conhece Minot, isso aconteceu do outro lado da trilha do Bisonte, antes de Velna. Naquela noite, todos os caras assistiam Hot Rod lá dentro por volta das 23h. Evan, Jared, Tyler, meu irmão mais novo, e eu decidimos sair para conversar e ficar perto da caminhonete feminina do Evan. Ele tinha muito orgulho dela. A casa dele ficava em uma colina. A entrada da garagem tinha cerca de 30 metros onde a caminhonete do Evan estava estacionada. O jardim da frente descia lentamente até a estrada e o campo se nivelava por cerca de 90 metros, depois subia uma colina considerável. Estava tudo escuro, estávamos em volta da caminhonete do Evan conversando e nos divertindo. 20 minutos após o início da conversa, Evan nos interrompe e pergunta se ouvimos aquilo. Todos nós paramos e dissemos que não. Eu perguntei o que ele tinha ouvido e ele disse que parecia um som profundo, como um grunhido rouco. Todos ficamos atentos a sons, mas só ouvimos insetos e deixamos para lá. Evans, porém, parecia inquieto. Depois de mais uns 10 minutos conversando, todos paramos de falar naturalmente enquanto pensávamos sobre o que conversar em seguida. E foi então que ouvimos de novo todos nós ao mesmo tempo. O barulho era um grunhido profundo, uma inspiração que nos fez parar e olhar de onde veio. Nós não vimos nada. Evan estava com as chaves e decidiu ligar os faróis, já que o carro estava estacionado na direção certa. Nós vimos um par de olhos brilhando na luz, bem no limite do alcance dos faróis dele, a cerca de 120 metros de distância. Eu corri para dentro para pegar uma Maglite, sabe, a lanterna mais reconhecível já criada. E eu corri até a beira da estrada e Jared veio junto. Eu girei a ponta para focar a luz em um feixe reto e encontrei. Era um cervo de cauda branca, um grande, subindo a colina da parte inferior direita para a superior esquerda. Encontrei o animal com o feixe de luz focado nele a cerca de 75 metros de distância. O cervo parou e nos encarou. Falei com ele, dizendo aquelas coisas de sempre. Ei, amigão, o que está fazendo aqui fora? Após cerca de 2 minutos conversando com ele, enquanto apenas nos encarava, ele seguiu seu caminho. Mas então ouvimos aquele mesmo barulho de novo, um grunhido, uma respiração profunda. Jared e eu nos olhamos, confusos, e eu apontei a luz para ele de novo enquanto ele subia a colina. Mas tinha algo errado. Ele estava mancando muito. A gente sabia que tinha algo errado, e foi aí que aconteceu. A gente ouviu um rugido a uns 15 metros à nossa direita, o som mais assustador que já ouvi, mas já tinha escutado antes em filmes e jogos. Puma! Foi a primeira vez que eu ouvi isso pessoalmente, mas eu sabia que ele estava bravo, basicamente dizendo: saiam de perto da minha comida ou vou comer vocês de sobremesa. Quando ele rugiu, Jared e eu nos olhamos e corremos de volta para casa. Tyler e Evan ainda estavam perto do caminhão quando estávamos lá embaixo e reagiram igual. Fizemos isso porque, ao passarmos pelo caminhão durante a fuga, eles mantinham a porta da casa aberta para nós. Contamos para alguns dos caras que ainda estávamos acordados e ninguém acreditou, mas nós sabíamos o que vimos e ouvimos. Pumas a 5 quilômetros da cidade em Dakota do Norte. Tudo bem, eu sei que eles são raros, mas eles estão lá. Ficamos bem abalados com isso.
Na manhã seguinte, meu irmão e eu procuramos pegadas, sangue ou carcaças. Chegamos ao ponto onde encontramos o cervo. Caminhávamos quando estendi o braço na frente do meu irmão para pará-lo e ouvi um chocalho. Então vi uma cascavel aparecer a uns 3 metros de distância e decidi que o universo estava nos dando sinais de alerta, então voltamos. Perdi contato com Gerard. Com o tempo, percebi que Evan era uma pessoa problemática e decidi não conviver mais com ele. Meu irmão e eu seguimos próximos e ainda falamos sobre aquela noite. Os pumas são meus animais favoritos e depois desse encontro, tenho o maior respeito por eles. Depois daquela noite, nunca mais fui fazer trilha, andar de bicicleta ou caminhar lá sem proteção. Se houvesse uma briga, eu perderia, porque tenho a sensação de que não receberia um segundo aviso. Isso aconteceu há pouco mais de um ano, em um domingo bem cedo pela manhã. Eu moro nos subúrbios, mas meus pais têm uma fazenda onde eu gosto de ir porque posso ver minha cachorra Molly. Ela é uma vira-lata, mas definitivamente não é uma cachorra pequena. Naquela época, eu me sentia seguro com ela e costumava levá-la para passear em uma floresta próxima. O dia começou como sempre. Eu e meu pai entramos no carro, dirigimos por um tempo e chegamos à fazenda. Saí do carro e abracei a Molly imediatamente. Meus pais sempre se irritavam quando eu a abraçava, pois eu ficava com seu cheiro o dia todo. Coloquei a coleira nela e perguntei ao meu pai se eu podia levá-la para passear. Ele sempre pensava que iríamos só descer a rua e voltar, mas eu sempre achei mais interessante levar ela para a floresta. Eu sempre senti um tipo de paz e relaxamento lá que nada mais conseguia igualar. Mudamos de direção e fomos para a floresta. Normalmente, quando estávamos lá, eu tirava a coleira dela para que ela pudesse explorar sozinha. Quase sempre eu entalhava meu nome nas árvores ou buscava algo interessante. Eu jogava beisebol com pedras e uma perna de madeira, provavelmente de uma mesa velha. Foi então que ouvi. Molly estava latindo para alguma coisa. Esse não era o latido de sempre quando estamos na floresta. Achei que fosse uma raposa ou algum outro animal, então rapidamente peguei a perna de pau como se fosse uma arma. Eu sabia que se fosse uma raposa, ela não atacaria, e eu sentia uma certa segurança enquanto segurava aquilo. Chamei por Molly. Ela continuou latindo. Isso foi muito estranho, já que ela sempre vem quando eu chamo. Segui o som dos latidos dela e me deparei com uma cena que nunca vou esquecer. Havia um homem, provavelmente com cerca de 50 e poucos anos, meio nu, carregando um facão grande em uma mão e segurando uma garrafa de cachaça na outra. Essa foi a primeira vez que encontrei alguém na floresta, ainda mais meio nu e carregando um facão enorme. Ele estava ignorando a Molly completamente e cortando o chão com o facão. Por algum motivo, eu realmente não sabia como lidar com a situação. Mesmo agora não faço ideia de como eu lidaria com isso. Senhor, o senhor está bem? Perguntei, confuso. Acho que eu não entendia a gravidade da situação naquela época. Ele se virou revelando seu rosto. Ele tinha alguns dos olhos azuis mais claros que já vi. Eu podia vê-los tão bem porque estavam bem abertos. Vem aqui, garoto. Olhe o que eu desenterrei. Eu tinha medo de que, se eu não o ouvisse, ele começasse a me perseguir. E isso era algo que eu queria evitar a todo custo. Eu me aproximei, mas mantive uma boa distância. Não vi nada além de um buraco vazio. Ele voltou a bater no chão com o facão, de vez em quando tomando goles da garrafa. Aproveitei essa janela de tempo para pegar meu cachorro e comecei a me afastar devagar, para não avisá-lo que eu estava indo embora. Mas então dei uma última olhada para o homem. A cabeça dele estava enfiada fundo no buraco. Fiquei intrigado, então continuei olhando. Eu sei que foi tolice da minha parte. Ele se levantou do chão e fiquei chocado quando o vi carregando um osso na boca. Não faço ideia de a que animal aquele osso pertencia, se é que realmente pertencia a algum animal. Eu já tinha visto o suficiente e comecei a correr com meu cachorro. Enquanto corríamos, ouvi ele rindo. E foi aí que vi algo voando pelo canto do olho. Era o facão. Ouvi ele gritar, droga! Isso me fez correr ainda mais rápido.
Eu conhecia muito bem a floresta, então não tinha medo de me perder. Eu rasguei galhos e arbustos até sair dali e não parei de correr, até que cheguei à garagem onde meu pai estava testando as luzes do nosso trator. Não contei nada para ele sobre o homem, pois tinha medo que ele ficasse bravo e nunca mais me deixasse passear com a Molly. Nem preciso dizer que nunca mais fui àquela floresta sozinho. Cara, com o facão e o osso na boca, não tenho nenhuma intenção de te encontrar de novo. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda estava no ensino médio, e câmeras ao vivo, câmeras de campainha, estavam começando a se popularizar. Foi por volta de 2014. Eu costumava correr na floresta ao lado da minha casa no interior de Washington. A trilha começava bem íngreme, quase como uma caminhada, e depois ficava mais plana e constante. Era ali que eu começava minhas corridas. Eu corria todos os dias, mais ou menos no mesmo horário de manhã, por volta do amanhecer, e à tarde, antes e depois da escola. Eu estava correndo antes da escola numa manhã, e um homem alto, de barba e chapéu bege simples, estava sentado no banco no começo da trilha. Eu odiava lidar com pessoas porque era um adolescente desajeitado, então comecei a olhar para o chão e só passei por ele. Ao me aproximar, notei que ele me encarava. Passei por ele e enquanto subia a trilha, virei um pouco e vi que ele se levantou e estava andando na trilha atrás de mim. Lembre-se, o sol mal está nascendo, então ainda está quase tudo escuro. Então eu corri. Isso não era minha corrida normal e eu estava disparando. Nunca tinha ninguém nessa trilha de manhã e eu nunca o tinha visto antes. Por algum motivo, ele me assustou. Eu sabia que podia atravessar a floresta até meu quintal, então não estava preocupado. Mas eu temia que ele me atacasse ou algo assim. Quando fui mais adiante na trilha, eu o perdi de vista. Então diminui o ritmo, porque, sinceramente, eu estava sem fôlego. Então ouvi a voz de um homem dizendo alto: "E aí, não vai se apresentar?" Foi aí que eu surtei. Liguei para minha mãe e disse que achava que alguém estava me seguindo na trilha. Contei para ela uma versão resumida do que aconteceu, e ela me orientou a encontrá-la com o carro na entrada da trilha, caso o homem realmente estivesse me seguindo. Ela não queria que ele soubesse onde a gente morava. Peguei uma trilha lateral que levava direto para a entrada da trilha e fiquei atento ao homem o tempo todo. Eu entrei no carro da minha mãe e comecei a chorar. Não lembrava o motivo, só lembro de estar com tanto medo de ser levado. O resto do meu dia foi normal, fui para a escola, assisti todas as minhas aulas e na maior parte do tempo esqueci do que tinha acontecido. O restante da semana foi normal até sexta à noite. No caminho de volta da escola, parei no supermercado e ao sair, juro que vi o homem. Achei que estava imaginando coisas, então fui até meu carro e dirigi para casa. Eu não fazia muita coisa nos fins de semana. Ficava em casa, relaxava com minha família, fumava com meus amigos e era basicamente isso. Fiquei acordado até tarde com Josh vendo filmes ruins, até que por volta das 3h ouvimos batidas na janela. Tinha uns garotos irritantes do ensino fundamental no meu bairro que estavam sempre pregando peças. Então, apesar de ser assustador, como éramos garotos machões, ignoramos e tentamos fingir que estávamos apenas ignorando os garotos irritantes do ensino fundamental. As batidas então passaram do quarto dos fundos, onde estávamos, para as janelas perto da porta da frente. De manhã, contei para meus pais e meu pai verificou a câmera da campainha. Era o homem. Havia uma infinidade de gravações dele. Primeiro, algumas gravações dele passando pelas câmeras enquanto andava de um lado para o outro na frente da casa para ver se conseguia enxergar lá dentro. Depois, algumas gravações dele recuando e olhando para cima, como se tentasse ver a janela do andar superior de longe. Essas gravações terminaram às 1h45 da manhã. Então, por volta das 3h, às 3h05 da manhã, ele apareceu de novo e ficou batendo na janela, e conseguimos vê-lo pela câmera. Em um momento ele recuou, percebeu a câmera e ficou apenas olhando para ela. Ele fez isso algumas vezes e em um momento chegou bem perto dela e sussurrou algo como foi sua corrida? Ele sorriu e foi embora. Meu pai ligou para a polícia e pediu para eles virem até nossa casa.
Ele mostrou as imagens da câmera para eles. Mas como não tínhamos câmeras dentro de casa ou nos fundos, não conseguimos provar que ele estava invadindo. E não há nada de ilegal em falar com a campainha de alguém. Nunca mais o vi. Quando a polícia voltou no mês seguinte, disseram que ele viu a câmera, se assustou e achou que tinha sido pego, e para impedir o que ele planejava fazer. Foi horrível, eu estava literalmente sendo perseguido. Sou homem, então isso nunca me aconteceu e felizmente não se repetiu. Pode-se dizer com segurança que, depois desses acontecimentos, eu fiz uma matrícula na academia. Eu faço trilhas longas quando posso. Às vezes, isso significa acordar cedo ou ficar até tarde para conseguir percorrer o máximo de quilômetros possível. Às vezes, caminhar no breu total com uma lanterna de cabeça fraca fica assustador. Cresci nas florestas desta região, já dormi sob o nosso céu estrelado mais vezes do que posso contar. Já percorri milhares de quilômetros de trilhas, margens de rios, beiras de lagos, cristas, vales, pântanos e riachos. Já cacei animais e estou dizendo isso porque é importante, entenda, já ouvi, vi e senti o cheiro de praticamente tudo o que essa região tem a oferecer em termos de natureza selvagem. Minha experiência mais assustadora, porém, aconteceu por volta das 4h30 da manhã. Era final da primavera, então a primeira luz da manhã só seria visível no topo das árvores dali a uns 30 a 45 minutos. Passou mais 1 hora até o nascer do sol e eu estava no quilômetro 5. Estou em um vale baixo que fica entre duas encostas íngremes. A trilha em que estou era estreita, lamacenta e completamente cercada por vegetação densa, jovens bordos e velhos carvalhos. Estou focado na pequena luz do meu farol, apenas dando um passo após o outro, desligado do resto. E foi aí que ouvi um estalo alto e congelei no lugar. Essa parte é difícil de descrever. 4h30 da manhã na primavera e só eu faço barulho. Sem pássaros cantando, nada, morto, silêncio, no meio do passo, eu congelei. Quando o instinto de lutar ou fugir entra em ação, você tem esses instintos imediatos. O pensamento que passou pela minha cabeça enquanto eu ficava ali, me equilibrando no silêncio foi: se eu ouvir isso de novo, vou me virar e voltar correndo pelo caminho de onde vim. Por quê? Porque aquele som não era só um galho quebrando, não era madeira caída, não era um galho prestes a cair. Eu tinha certeza de que ouvi algo intencional. Ouvir isso 2 vezes já era sinal de que eu precisava sair dali. Para descrever da melhor forma possível, parecia que um pedaço de madeira de tamanho razoável estava sendo violentamente sacudido e batido contra uma árvore pequena. Era mais parecido com um bastão de fungo do que com um taco de beisebol. A diferença na minha cabeça era que esse som era um estalo e não um baque ou pancada. E eu já descrevi esse som como explosivo no passado porque foi tão repentino e terrivelmente alto. Eu tive a sensação de que estava a cerca de 45 metros diretamente à minha frente e era alto e claro. Agora, enquanto eu estava ali, completamente assustado, percebi que a pior parte da minha situação ainda estava por vir. Eu sabia de onde o som vinha e sabia para onde a trilha ia. Em cerca de 30 metros, eu faria uma curva de 180 graus e começaria a subir a encosta, me afastando do riacho. Isso significava que, assim que eu criasse coragem para me mover em direção ao barulho, eu teria que virar de costas para ele e subir aquela encosta. E isso me deixou muito nervoso. Pensei em alguém entre um viciado em metanfetamina, um assassino e um brutamonte. Minutos se passam, eu só respiro meu hálito embaçado nos meus óculos e escuto nada. Silêncio total. Tenho cerca de 20 a 30 minutos até o amanhecer. Aumento a intensidade da lanterna de cabeça e me arrasto devagar até a curva de 180 graus. Usando uma lanterna de cabeça na floresta à noite, cada galho projeta grandes sombras pretas imóveis na trilha. E isso não ajudou. Eu chego à curva e rapidamente faço a volta. Estou me movendo bem rápido neste momento, tentando ser silencioso, respirando de forma curta e superficial para poder ouvir enquanto subo a trilha. E então eu sinto o cheiro,
Um fedor me atinge que eu não consigo descrever. Eu só imaginei morte molhada e podre. Na verdade, eu já trabalhei em cenas onde pessoas faleceram, em uma vida passada como bombeiro. Era como uma decomposição de alguns dias, mas o cheiro era estranho. Continuei andando rápido e ao chegar ao topo da colina estava ofegante. E os primeiros raios de luz estavam aparecendo. Eu não parei de me mover até que estivesse totalmente claro e os pássaros estivessem cantando. Já ouvi de tudo na nossa floresta, já senti todos os cheiros e estou te dizendo, eu não faço ideia do que diabos era aquilo. Galhos caídos, e especialmente galhos com folhas, fazem muito barulho quando caem. Já ouvi isso muitas vezes, mas eu simplesmente não sei o que diabos era aquilo. Isso aconteceu há cerca de 5 anos, quando eu estava no ensino médio. Depois da escola, eu e 2 amigos decidimos ir ao nosso baiú local e explorar a floresta próxima. Não era a primeira vez que eu me aventurava nessas florestas. Na verdade, eu cresci andando de moto nelas. Mas enquanto caminhávamos, vimos uma entrada muito antiga para uma trilha na floresta. Era um arco feito de dezenas e dezenas de gravetos e galhos. E nós, sendo jovens, decidimos que seria uma boa ideia nos ajoelharmos e engatinharmos por essa estrutura suspeita. Obviamente, não foi a decisão certa. Poderia ter sido uma armadilha ou algo assim. Felizmente não era, e continuamos nossa aventura pelas profundezas da floresta. Depois de seguir esse caminho por um curto período de tempo, nos deparamos com uma barraca e uma estrutura de madeira ao lado, que formava uma espécie de teto. Chamamos pela barraca e perguntamos se havia alguém lá antes de decidir que devia estar vazia. Como somos encrenqueiros, acho que é bem óbvio que invadimos ela em seguida. Escondidos no teto daquela estrutura de madeira havia facões, espingardas de chumbinho e no chão, sacos de lixo cheios de vários recipientes aleatórios e outras coisas. O que me pareceu meio estranho. Parecia que alguém realmente morava ali. Dentro da barraca havia um colchão e bem ao lado dele estava um bong gigante. E como eu era maconheiro na época, gritei, "É meu!", o mais rápido que pude. Meu amigo suspirou e disse que eu podia ficar com ele. Felizmente, o valor de varejo daquele negócio era cerca de $250, mas infelizmente, alguém acabou roubando de mim não muito tempo depois que eu consegui. Também tinha um pouco de Jack Daniels, um pouco de vodka de mirtilo que eu também peguei. Então eu acabei ficando com a maior parte para mim. Estava começando a escurecer. No outro extremo da clareira havia uma trilha com pequenas velas de chá ainda acesas. Devia haver centenas dessas coisas. A trilha não era muito longa e acabava levando de volta à barraca, então ela basicamente dava uma volta em círculo. Mas ainda assim, você tem que ser muito meticuloso para pegar centenas de velas pequenas e colocá-las dos dois lados do caminho. Era um caminho de alguns metros, acendendo cada uma delas, uma a uma. Depois disso, resolvemos sair dali. Antes que algum morador de rua voltasse, nos esgueiramos pelo acampamento e roubamos algumas coisas. Olhando para trás, acho que podemos ter esbarrado em um laboratório improvisado. Por que mais? Teriam alguns sacos de lixo espalhados, cheios de todo tipo de frascos e recipientes diferentes. Acho mesmo que quem morava lá preparava alguma droga. Posso estar enganado, mas tudo o que sei é que aquele lugar era suspeito. Voltei lá algumas vezes até sozinho. Parecia que a área estava abandonada desde então, com a barraca e o colchão queimados até o chão. Aquela área parecia diferente no escuro, especialmente quando eu estava sozinho. Tinha uma sensação estranha. Mas isso não é tudo. As velas permaneciam acesas. O pânico tomou conta de mim e eu saí correndo dali, nunca mais voltando. Eu estava no Parque Nacional de Big Bend há cerca de 20 anos, me preparando para uma apresentação sobre trilhas de mochila para a RIAA. Big Bend é a porção oeste do Texas que se curva ao longo da volta do Rio Grande, formando a fronteira com o México.
É uma mistura de deserto, de altitude e pequenas montanhas. Lugar lindo com uma história incrível. Eu estava fazendo uma trilha na área perto do Canyon Santa Helena, provavelmente algumas horas antes do pôr do sol, tentando tirar fotos para a apresentação. Essa área do parque se abre para uma seção relativamente plana da bacia, onde o rio se alarga e a vida selvagem tende a ser mais diversa e evidente. Eu estava a várias centenas de metros da minha van, que estava estacionada em um local designado, no que servia como início da trilha naquela época. Quando me aproximei da bacia do rio, perto da entrada do meu canyon, vi algo realmente incomum. Tão incomum que, na verdade, meu cérebro levou alguns segundos para entender o que estava vendo. Algo estava se movendo do outro lado do rio e era grande, do tamanho de um homem, mas baixo, rente ao chão. Da cor de um cervo, talvez, e se arrastando. À primeira vista, parecia ser uma corça de tamanho médio, de cauda branca, deitada de lado e se movendo como uma cobra. Mas isso não é algo que acontece. Então me aproximei um pouco para melhorar meu campo de visão. Era uma onça parda, um grande felino, um felino muito grande. Ela estava se esgueirando, agachada, caçando algo que provavelmente estava a poucos metros de onde eu estava. Eu nunca tinha visto uma antes, e quando a informação visual finalmente passou, acho que meu sangue gelou. Então ela olhou para mim. Provavelmente nunca vou esquecer dessa parte. Você podia ver aquele pequeno contador de calorias se acendendo nos olhos dela. Nunca fui tão grato por um rio na minha vida. É verdade que nessa época, e talvez ainda hoje, o rio estava muito baixo por causa da seca e da irrigação ilegal rio acima. Você provavelmente poderia atravessar em vários pontos desse local com pouco risco, mas ainda era bastante largo e definitivamente parecia parte de uma barreira de água poderosa. Gatinha da Morte faz uma série de olhares duplos, virando a cabeça de mim para seja lá o que for. A localização da presa mudava rapidamente de um lado para o outro, disse, calculadora de calorias e calculadora de riscos. Tentando decidir o cardápio desta noite, eu morto um pouco por dentro, mantenho minha postura e começo a me afastar lenta e silenciosamente. Não sei se eu valia a pena, se o rio era um fator X demais, ou se o grande universo simplesmente não estava tão interessado assim em mim. Mas não houve perseguição e depois de sair da linha de visão, consegui voltar para a van numa boa, sem sinais de perseguição e com uma leve taquicardia. Essa foi a caminhada curta mais longa que já fiz na vida. Mais tarde, naquela noite, eu estava estacionado fora da estrada principal do parque, em uma área onde grandes felinos costumam caçar. Nunca vou esquecer de estar estacionado ali no meio do nada, comendo Oreos um pouco velhos e bebendo uma garrafa de água, ouvindo de vez em quando o rosnado ou o grito de um grande felino, saindo da escuridão e sendo grato pela minha posição relativamente privilegiada na cadeia alimentar. Além disso, uma noite, enquanto eu estava tomando NyQuil, tive alucinações depois de pegar uma doença respiratória e acordei gritando para uma montanha às 3 da manhã no acampamento público. Mas essa é a história assustadora de outra pessoa. Eu moro onde as terras agrícolas se encontram com a periferia dos subúrbios, em uma ilha na costa da Colômbia Britânica. O clima aqui é de floresta subtemperada, então a paisagem natural e intocada é incrivelmente selvagem, densa e exuberante. Sou um ciclista de resistência entusiasmado e aproveito ao máximo a rede de trilhas na floresta ao redor da minha região. Trabalho muitas horas, por isso quase todos os meus passeios de bicicleta no inverno são à noite, usando minha lanterna de trilha. Um trecho da trilha perto de casa serpenteia por um pântano de floresta tropical cheio de árvores com centenas de metros de altura. É absolutamente lindo durante o dia. Parece um lugar mágico, com raios de sol atravessando a neblina. Centenas de diferentes espécies de flora e fauna e tantos animais selvagens indo e vindo por ali. Trilhas de animais. À noite, meu estômago começa a se contrair só de pensar em passar por esse trecho de quase 1 quilômetro da trilha.
Um dia, cerca de um ano atrás, tive a sorte de conseguir uma chance de fazer um passeio de um dia, então aproveitei. Era um dia de inverno frio e muito chuvoso, com pouquíssimas pessoas na trilha. Eu tinha colocado uma garrafa térmica de café quente na minha mochila e achei que o pântano da floresta era tão bom quanto qualquer outro lugar para fazer uma pausa, esticar as pernas e tomar meu café. Tenho interesse em botânica, então estava observando de perto os líquens que cresciam em um enorme abeto de Douglas. De repente, senti claramente que não estava sozinho. Nada demais. Muita gente usa essa trilha, mas naquele dia havia poucas pessoas devido ao tempo úmido e frio. Então eu ouvi um miado. Que estranho. Esse não é um bom lugar para um gato ficar sozinho. Temos muitos pumas e ursos. Então eu ouvi de novo. Só que era estranho, parecia quase um som robótico, como se alguém estivesse tocando um arquivo de áudio ruim de um gato. Meu estômago começou a se contrair, soava errado de alguma forma e eu não conseguia entender o motivo. Minhas mãos estavam tremendo quando abri minha mochila para guardar minha garrafa térmica de café. Senti ondas de náusea me invadirem, enquanto o ar de repente parecia estranhamente denso e pesado. Eu estava em uma floresta tropical cercado por árvores e musgo, mas sentia falta de oxigênio. Eu não via ninguém a pelo menos 16 quilômetros e estava plenamente consciente de como estava longe de qualquer pessoa e de como meu celular não pegava sinal ali. Então eu ouvi de novo mais alto e mais perto e ainda mais estranho, mas não parecia com nenhum gato que já ouvi. Parecia uma imitação de um gato ou de uma pessoa dizendo miau. De alguma forma tudo era tão pequeno, frio e robótico, certo? Era hora de ir embora. Assim que saí do pântano, fui o resto do caminho para casa como um louco, olhando por cima do ombro a cada poucos minutos. Não havia nada lá que eu pudesse ver. Nunca vou esquecer essa experiência, pelo resto da minha vida. Já tive algumas experiências bem perturbadoras nas minhas pedaladas noturnas pela floresta, mas nada nunca me assustou daquele jeito. Miados estranhos e errados no meio da tarde. Isso foi bem recente. Meu irmão e eu fomos fazer uma caminhada para aliviar o tédio do isolamento. Escolhemos uma trilha bem remota para diminuir o risco de contato com outras pessoas. Eu andava à frente do meu irmão e o cascalho nos trilhos deixava nossos passos muito barulhentos. Mergulhado em meus pensamentos, eu ouvia o ritmo dos passos dele atrás de mim. Após cerca de 20 minutos, ouvi passos que começaram baixos e foram aumentando, até que ficaram no mesmo tom que os dele, mas eram muito mais rápidos, como um ritmo de corrida. De repente, eles pararam e eu pude ouvir o som de alguém parando sobre o cascalho. Aquele som repentino, agudo e pedregoso, se você consegue imaginar. Presumi que devia haver alguém correndo ou trotando na pista, e de fato, vi uma sombra ao meu lado aparecer que parecia a cabeça de uma pessoa ao lado da minha. Como se estivessem bem atrás de mim, parei e me virei para deixá-los passar, porque a pista era estreita. No entanto, quando me virei, era apenas meu irmão olhando para mim. Ele estava confuso sobre por que eu tinha parado. Então perguntei se ele estava correndo há um segundo atrás e ele disse que não. Perguntei se havia alguém atrás dele e ele disse que não estava ciente de ninguém. Achei estranho, mas deixei para lá e continuei. Cerca de 5 minutos depois, viramos uma esquina e havia um cheiro de pura morte, como um cheiro muito forte de carne podre. Achamos que era um animal morto e continuamos andando. Chegamos ao mirante da trilha depois de 20 minutos, descansamos um pouco e depois voltamos. Passamos pelo cheiro de morte e então, mais ou menos no mesmo lugar onde tinha acontecido antes, ouvi novamente passos correndo. Dessa vez ignorei, porque estava começando a me assustar e apenas acelerei o passo para voltar ao carro. Contei para minha mãe e ela brincou que o cheiro de morte era de um corredor morto e que eu estava sendo assombrado. Eu ri disso, mas agora fico pensando, e se fosse mesmo? Será que eu deveria ter ido investigar o cheiro? Eu gosto muito de explorar e pescar.
Elas coincidem bastante, então é uma paixão bem grande minha. Eu estava fazendo uma trilha ao longo de um riacho em um condado rural perto da minha casa, em umas terras de caça densas, a cerca de 13 quilômetros de qualquer casa, provavelmente pelo menos o dobro disso de uma estrada principal ou assentamento. Eu já estava caminhando há um tempo e mal via qualquer sinal de presença humana. Quase todo lugar que eu vou no meu estado, eu consigo encontrar lixo, restos de caça ou qualquer outro sinal de que pessoas já estiveram ali. Se eu não vejo nada, é meio que um bom sinal de que a área está intocada. Enquanto fazia a trilha, ouvi tiros ao longe. Não é incomum, mas a floresta estava estranhamente silenciosa, e sim, lá vem o clichê. Eu me senti muito desconfortável, como se houvesse mais alguém ali. Eventualmente, encontrei algo realmente estranho e procurei essa foto por muito tempo, mas não consigo achá-la. Era uma pequena caixa de metal e eu já tinha experiência suficiente para saber que era um geocache à mostra na base de uma árvore. Deixe-me lembrar você, isso é a vários quilômetros dentro de uma floresta densa, sem nenhum sinal de habitação humana ou influência. A caixa estava enferrujada e parecia ter passado por muita coisa. Tentei abrir, mas havia muito sedimento e ferrugem acumulados. Consegui mexer um pouco, mas nada significativo. Algo chacoalhava lá dentro. Tentei de tudo, mas nada funcionou. Percebi que não ia abrir, então deixei para lá. Quando encontrei, coloquei um pedaço de fita adesiva na árvore ao lado para poder achar de novo. Depois fui embora e voltei para casa. Baixei o aplicativo de geocaching, mas a caixa não estava registrada em lugar nenhum. E, na verdade, não havia nenhum geocache ao longo daquele riacho. Nenhum registro por quilômetros, então talvez não fosse um geocache, só algo antigo. Enfim, no dia seguinte eu voltei, munido de um pé de cabra, martelo e alicate. Voltei exatamente ao local onde estava, pois tinha colocado a fita adesiva bem ao redor do chão, ao lado da árvore. Mas a caixa não estava em lugar nenhum. Procurei por toda parte e não consegui encontrá-la. Nesse momento, a vários quilômetros da civilização e ainda mais longe de sinal de celular, saí correndo dali. Percebi que isso não é assustador nem sobrenatural, mas me deixou mais tenso do que qualquer outra coisa que já vivi. Eu moro na zona rural da Austrália. Numa tarde no início do verão, eu estava fazendo uma trilha descendo um morro enorme que tem um rio lá embaixo. Do topo do morro até a base são cerca de 500 metros. No entanto, a trilha meio que serpenteia de um lado para o outro, como um S, porque o morro é íngreme demais para descer em linha reta. Mais ou menos um terço do caminho para baixo, eu vi um par de pés, dos tornozelos para baixo, saindo entre alguns arbustos, com os pés perpendiculares à trilha. Quando cheguei mais perto, pude ver que um homem estava deitado ali. Pela posição do corpo dele, presumi que estava descansando e provavelmente era sem teto ou desorientado, procurando sombra do sol de verão, o que reforçava ainda mais minha teoria de que ele era sem teto. Ele tinha cabelo comprido, um rosto alongado e estava usando calça de moletom e fazia pelo menos 35 graus Celsius. Eu cheguei a cerca de 100 metros de onde vi o homem. E agora estava em um trecho da trilha que corria paralelo e abaixo de onde ele estava andando. Na direção oposta, eu tinha seguido uma curva na trilha S, vi que esse homem de repente começou a descer correndo. Ver isso me deixou nervoso. Pelo traje dele, não parecia ser um corredor local. Quando o instinto de luta ou fuga começou a aparecer, eu peguei meu inalador, dei uma tragada e fingi que estava prestes a começar a correr. Eu queria manter minha atuação caso tivesse julgado ele errado e ele fosse realmente um corredor local, embora mal vestido. Ele continuou me seguindo pela trilha, e quando estava a 2/3 do caminho, percebi que ele corria rápido demais para ser só um corredor. Ele corria quase na velocidade de corrida, não de trote, o que, como muitos sabem, é uma péssima ideia ao descer uma ladeira. Ainda mais em um calor de mais de 35 graus de calça de moletom e sem nenhuma garrafa de água visível. Enquanto ele se aproximava de mim,
Decidi sentar no chão e deslizar morro abaixo entre os trechos da trilha que corriam paralelos uns aos outros. Quando finalmente cheguei ao fundo e atravessei para o outro lado do rio, me virei e vi que ele tinha parado de correr. Continuei andando ao longo do rio quando, depois de uns 5 passos, ouvi ele gritar algo obsceno. Continuei correndo, parando e voltando, até conseguir chegar de volta à estrada mais próxima e ainda não voltei para aquela trilha. Eu moro no centro de uma cidade relativamente pequena. Perto da minha casa há um lago com uma trilha de 8 quilômetros ao redor. Durante o dia, é absolutamente lindo e uma atração muito popular, mas tende a ser meio perigoso à noite, por ficar numa área menos favorecida da cidade, com mais pessoas em situação de rua e gangues. Depois que escurece, algumas pessoas suspeitas podem aparecer e, misturado com o clima assustador do próprio lago, fica bem assustador. Já tive alguns encontros bem estranhos lá, mas nada me aterrorizou tanto quanto esse. Isso aconteceu há cerca de 1 ano. O sol estava começando a se pôr e eu estava me perguntando se deveria correr ou não. Eu deveria ter sabido que não deveria correr se estava em dúvida sobre isso. Então decidi ir e comecei minha corrida. Logo percebo que está escurecendo rapidamente. Após 1,5 milhas, está totalmente escuro. Apenas alguns postes de luz iluminam um pouco. Por volta de 2 milhas, olho para frente e vejo um cara parado bem no meio do caminho. Quando chego mais perto, esse cara simplesmente tira para fora e começa a urinar bem no meio do caminho, tipo na maior cara de pau. Eu diminuo o passo para avaliar a situação. Agora, lembre-se que eu tenho 19 anos, 1,83 de altura, 82 quilos de puro músculo, então não me intimido facilmente. Mas isso me causava uma sensação estranha. Eu dou a volta no cara pelo lado completamente oposto da rua e ele fica me encarando o tempo todo. Já estava assustado, então apressei o passo e saí da minha zona de conforto. Era tarde para voltar, pois eu já estava a quase 3 quilômetros de casa. Mais adiante vejo outro cara parado. Eu não faço ideia do que está acontecendo nesse momento. Então também corro ao redor dele. Mais 800 metros à frente tem outro cara, e dessa vez ele está apenas me encarando. Agora estou muito assustado e começo a correr o mais rápido possível. A cerca de 800 metros da minha casa ouço um grito estridente atrás de mim. Parece que vem de umas 20 pessoas diferentes, mas vai ficando cada vez mais perto enquanto eu corro. Corri o mais rápido que pude até minha casa e bati a porta. Não consegui dormir pelas próximas 2 noites. Podia ter sido só alguns sem-teto estranhos e chapados, mas podia ser bem pior. Moral da história: fiquem atentos ao seu redor, corredores, especialmente à noite. Fui dar uma caminhada à meia-noite com minha namorada. O parque perto da casa dela tem uma trilha de terra que leva até uma pequena montanha. Era uma caminhada de cerca de 30 minutos até o topo, mas a vista da cidade era maravilhosa. No topo, o caminho de terra virava concreto pavimentado com uma pequena área para sentar. Ficamos no topo por cerca de 30 minutos. Ao sair, foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Quando começamos a descer. No ponto onde o concreto se encontrava, no caminho dirt, havia uma grande pilha de sacos de lixo em forma de crescente no canto da interseção do caminho. Ela não estava lá quando chegamos pela primeira vez. A pilha era grande demais e estava no caminho para alguém que gosta de cortar caminho não perceber. Minha namorada comentou como o formato parecia um corpo morto e me perguntou se eu tinha notado aquilo na subida. Eu tinha certeza de que aquilo não estava ali meia hora antes. Quando chegamos, eu tinha absoluta certeza. Ainda assim, não havia razão para assustar minha namorada, que já era ansiosa. Então eu ri e disse: devia estar lá e provavelmente era só lixo. A visibilidade era muito baixa, cerca de 5 metros, e eu não queria assustá-la, mas eu estava bem alterado e fui zoado por estar bêbado e não ouvir o que ela dizia. Na verdade, eu só observava e ouvia em busca de sinais de pessoas ao redor. Eu dizia para mim mesmo que era só paranoia e provavelmente estava tudo certo. E eu não percebi isso no começo, mas ao mesmo tempo,
Eu também tinha certeza de que não estava. Desculpa por não ter tido tempo de ouvir sua história sobre o Jesse do trabalho. Estou preocupado com a nossa segurança no momento. Conseguimos voltar para o nosso carro sem encontrar ninguém, mas acabei rindo de mim mesmo por estar preocupado à toa e também senti o alívio dos músculos do meu traseiro, que estavam contraídos na última meia hora. Alguns dias depois, as notícias locais noticiaram que um corpo foi encontrado perto de um parque em Anthem, no topo das montanhas. Gente, era realmente um corpo de verdade. Estou literalmente arrepiado só de dizer isso. Era realmente alguém morto. Graças a Deus que minha namorada não assistiu ao noticiário, senão ela provavelmente teria se cagado de medo. Quando eu tinha cerca de 10 anos e estava me sentindo aventureiro, eu saía para andar de bicicleta pela rua dos meus pais que era sem saída. 2 quilômetros adiante, na casa do único vizinho, ou explorando os intermináveis hectares de pasto ao redor da nossa casa, a gente estava bem no meio do nada. O fundo de um dos pastos descia até um brejo que alimentava um pequeno lago no pasto do nosso vizinho. A área tinha algumas árvores ao redor e eu decidi que era um bom lugar para voltar e brincar. Os vizinhos eram um casal mais velho que morava na região há anos e nunca saíam para lugar nenhum. E eu não achava que eles se importariam se eu brincasse lá. Um dia, eu estava brincando perto do lago e encontrei muitos mexilhões, parecidos com ostras enterrados na lama. Eu cavei alguns e os levei para casa. Dias depois, no mesmo local, parecia que muitos mais foram desenterrados, abertos e comidos, o que seria normal para um guaxinim ou algo assim. Mas havia algumas pegadas de botas grandes que não poderiam ser minhas. Eu deveria ter tido mais juízo, mas continuei voltando depois de encontrar coisas. Havia uma sacola plástica cheia de lixo, roupas rasgadas e uma lona ainda lá embaixo. Na próxima vez que voltei e ouvi um carro descendo a estrada, larguei minha bicicleta e me escondi no brejo. Estava seco nesse ponto, com cerca de 1,20 metros de profundidade do outro lado do lago. E um homem parou, vindo do lado do vizinho da estrada, em um carro preto de aparência quadrada, talvez um Cadillac, e saiu usando um terno. Ele pegou o saco de lixo e as roupas, jogou os ossos em um buraco, olhou ao redor, entrou de volta no carro e saiu dali rapidamente. Eu voltei depois que ele foi embora, olhei para os ossos e levei um deles para casa. Pedalei o mais rápido que minhas pernas curtas e grossas permitiam. Meu pai achou que era um osso de veado ou vaca e jogou fora. Só quando comecei a estudar pré-medicina na faculdade, percebi que era um rádio humano, provavelmente de uma mulher ou de uma criança mais velha. Meu ex-namorado e eu fizemos uma caminhada na floresta tropical que desce até o fundo da mata. Não havia outros carros no estacionamento e eu não encontrei nenhum outro caminhante. Tínhamos tudo para nós e nos divertimos muito quase sempre. Enquanto estávamos subindo, meu ex estava à minha frente e de repente parou, levantando a mão para me sinalizar para parar junto com ele. Olhei para cima e havia uma mulher parada à nossa frente, encarando. Ela parecia normal, mas senti um arrepio assim que olhei para ela. Ela tinha cabelo castanho escuro, que só notei porque contrastava muito com o cardigan. Só conseguia focar no cardigan. Ele ia até os pés dela e era branco como neve, totalmente limpo, como se tivesse acabado de sair da prateleira. Pensei em como era ridículo usar aquilo enquanto fazia trilha. Ficamos imóveis, só olhando para ela por cerca de 30 a 40 segundos. Não nos sentimos ameaçados imediatamente, mas de jeito nenhum eu ia dar um passo em direção a ela. Em vez disso, senti uma espécie de quietude estranha, como se a floresta ao nosso redor tivesse congelado e o tempo ficasse em silêncio. Ela finalmente se virou e começou a subir a trilha, se afastando. Nós a observamos e esperamos, sem dizer mais uma palavra, até que ela sumisse de vista antes de começarmos a andar. O estacionamento estava a meia hora de distância e caminhamos em silêncio, ambos tensos tentando captar qualquer som suspeito.
Não vimos ela nem mais ninguém pelo resto da trilha. Ainda assim, não havia carros no estacionamento quando voltamos. Foi sem dúvida a experiência mais estranha que já tive ao ar livre. No início deste verão, eu estava fazendo trilha na região selvagem de 100 milhas no Maine. Poucos dias após a viagem, adoeci. Dor de garganta, cabeça, fadiga e falta de apetite. O pior conjunto de sintomas para uma trilha longa. Encontrei um carrapato em mim e fiquei apavorado, achando que poderia ter doença de Lyme. Decidi sair da trilha e buscar um médico, o que é mais fácil falar do que fazer. Nas seções mais remotas e inacessíveis de toda a trilha dos Apalaches, felizmente, existem antigas estradas de extração de madeira que cruzam a região selvagem. Então decidi entrar em uma estrada que, me disseram, levava a um acampamento. Lá eu esperava encontrar alguns caminhantes de um dia e conseguir uma carona até a cidade. Assim que saí da trilha dos Apalaches, começou a chover muito forte, o que só aumentou meu sofrimento. Pouco depois vi um cachorro na floresta. Achei estranho. Então vi outro cachorro e mais outro e mais outro. E cerca de uma dúzia de grandes cães de caça cercados aleatoriamente no meio do nada, no Maine. Eles latiam para mim, babando, e arranhavam a cerca de arame de galinheiro que não parecia forte o suficiente para contê-los. Isso foi um pouco desconcertante. O momento tenso aconteceu quando vi uma figura solitária na floresta. Um homem alto com jaqueta de chuva azul e capuz, além de calças. Eu não via o rosto dele, e ele ficou parado, imóvel como uma estátua, claramente assustado. Saí dali o mais rápido possível. No interior, geralmente é educado cumprimentar e trocar gentilezas, mas esse cara não disse uma palavra. Talvez fosse por causa da chuva, talvez ele estivesse alimentando seus cães com corpos lá fora, nunca vou saber, mas ele com certeza me viu e eu percebi que ele estava me observando passar. Eu estava caminhando sozinho por uma trilha numa noite ao redor de um enorme penhasco que se eleva a uns 12 metros de altura. A trilha tem 24 quilômetros de extensão. Enquanto eu estava lá, recebi uma ligação da minha namorada na época, então atendi e comecei a conversar com ela. Começou a escurecer e eu fui arrastando os pés enquanto conversávamos. De repente, comecei a ouvir barulhos de folhas ao meu redor. Crescendo em uma área rural de Illinois, eu sabia bem quando era uma matilha de coiotes. Eu disse para minha garota que estava sendo seguido e precisava ficar atento. Ela ficou um pouco assustada, mas entendeu. Eu desliguei, peguei meu canivete e achei um pedaço de pau. Eu podia afiar em uma ponta o mais rápido que conseguisse. Enquanto eu caminhava pela trilha, eu podia ouvir o farfalhar ficando cada vez mais perto, passando de um som estéril para um 7.1 Dolby para ser bem claro. Eu sabia que estava cercado por eles, mas não conseguia vê-los. Eu estava no topo de uma colina e queria encontrar um bom ponto de vantagem para me defender, caso fosse necessário. Quando cheguei ao topo da colina, percebi uma corça logo além da crista, talvez uns 20 metros adiante. O farfalhar parou, tudo ficou silencioso. Percebi que os coiotes não estavam atrás de mim, mas sim caçando o cervo, o que já era estranho desde o começo. Finalmente eu gritei e o cervo olhou para trás, me viu e saiu correndo como um raio. Quando o cervo se mexeu, 4 coiotes vieram por trás e passaram correndo, quase encostando nas minhas calças jeans. E eu desci, cambaleando pela encosta do penhasco. Fiquei ali por alguns minutos tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Não voltei naquela trilha desde então, foi muito assustador. Cresci na floresta, nunca tive um encontro assim e espero nunca mais passar por algo parecido. Isso aconteceu há cerca de 3 anos, quando alguns amigos e eu fomos fazer trilha na trilha dos Apalaches, na Carolina do Norte, perto de Boone, mas ainda assim a cerca de 30 minutos de carro do início da trilha. Chegamos algumas horas antes de montar o acampamento para aproveitar o tempo e curtir a paisagem das montanhas ao entardecer.
Montamos o acampamento, amarramos nossa comida e coisas na árvore, enrolamos um baseado, abrimos algumas cervejas e aproveitamos a vista da montanha de frente para o vale. De verdade, os Apalaches impressionam, então a gente ouve. De repente, ouvimos um grito de arrepiar vindo do nada e parecia vir do leste, do lado oposto ao nosso acampamento na trilha. Todos nós ficamos assustados na hora. Alguns gritaram e 1 ou 2 sacaram suas pistolas. Ficamos parados, congelados por um momento e então ouvimos de novo. E então, silêncio. Aquele silêncio de filme de terror quando tudo, as árvores, os pássaros e o vento simplesmente param. Você podia ouvir todo mundo respirando como se fosse bem no seu ouvido. Nenhum de nós tinha sinal de celular e estava escuro demais para tentar chegar a qualquer coisa parecida com civilização. Então, nós 4 simplesmente ficamos juntos, sem dormir, até o amanhecer. Ainda um pouco assustados, voltamos para nossos carros no estacionamento. Agora nas trilhas meio que se cruzam e se entrelaçam de vez em quando nessa área. Então voltamos e chegamos perto de onde ouvimos a origem do grito e, para nossa surpresa, encontramos pegadas de onça parda. Voltamos rápido e avisamos a estação de guarda florestal local e o guarda suspirou. Vocês não são os primeiros a nos contar isso. Então, resumindo, esses grandes felinos não desapareceram. Passei a maior parte da minha vida na Pensilvânia, então a maioria das minhas trilhas foi na natureza selvagem da Pensilvânia. No nordeste da Pensilvânia, perto da trilha dos Apalaches, as pessoas sem teto se reúnem e formam comunidades. Isso não é estranho, já que lá em cima faz frio. Uma comunidade unida é essencial para enfrentar os invernos ao ar livre. Durante uma trilha, é comum encontrar uma comunidade. O estranho é sabido na trilha que eles protegem seus acampamentos com extrema violência, que se você encontrar um, não deve mexer em nada. Essas comunidades podem ser bem grandes, com 20 a 30 barracas improvisadas e abrigos montados no meio da floresta. Quando você encontra esses acampamentos por acaso, eles sempre estão vazios, mas as fogueiras ainda estão acesas e a comida ainda está cozinhando. Então, você sabe, tem um monte de gente te observando de verdade, só que estão escondidos. Eu sempre tentei garantir que não estava olhando intencionalmente para nenhuma das tendas ou pertences deles e fazia questão de sair dali o mais rápido possível. Nunca vi nenhum deles, então isso realmente faz você se sentir meio inseguro. Toda vez que eu entrava em um acampamento, eu fazia uma nota mental para nunca mais me esconder naquela área de novo, a menos que estivesse em grupo. Eu morava no meio do nada. A cidade tinha menos de 200 pessoas. Eu costumava trabalhar à noite em uma das áreas metropolitanas, e era cerca de 40 minutos de carro, sendo uns 15 minutos em uma estrada rural. Eu costumava achar que via coisas nos campos, tipo coiotes ou cervos, o tempo todo. Nunca pensei 2 vezes sobre isso. Bem, uma manhã eu estava indo para casa por volta das 3 da manhã e tínhamos uma pequena ponte para atravessar bem antes de chegar na nossa estrada. Ao me aproximar da ponte, vejo algo branco perolado parado no meio da estrada. Achei que era um cisne e sairia do caminho, mas ao me aproximar percebi que cisnes não são tão grandes. Eu estava em uma F-150 e aquilo estava na altura dos meus olhos. Ao abrir as asas, ele cobriu as 2 faixas da estrada. Desviei para não acertar, mas bati em algo da asa, freiei e dei a volta. Seja lá o que fosse, tinha 100% sem deixar nenhum rastro, e eu nunca mais vi aquilo. Se fosse um pássaro, seria o maior que já vi. E também preciso te avisar que eu não morava perto de nenhum grande corpo d'água. Quando minha irmã e eu éramos mais novos, costumávamos ir ao Parque Faxon em Quincy e passávamos horas explorando a floresta. Não havia muita floresta em uma cidade suburbana, então aproveitávamos o que tínhamos. Um dia, estávamos bem no fundo da floresta e encontramos uma clareira. Havia alguns círculos de fogueira e 3 árvores tinham sido cortadas, descascadas e apoiadas juntas para formar um tripé.
Havia um pedaço de corda desfiada pendurado no meio. Havia algumas garrafas de bebida vazias e lixo espalhado, além de alguns troncos arrumados como bancos. Toda a disposição nos lembrava um tribunal. Não havia nada assustador demais nessa cena naquele momento, mas ficamos um pouco inquietos ao saber que alguém tinha se dado ao trabalho para montar tudo isso no meio da floresta. Uma semana depois, estou lendo o jornal local e a primeira página traz uma matéria sobre um homem sem teto que foi assassinado no Parque Faxon. Acontece que outro cara sem teto discutiu com ele. Um grupo deles estava bebendo na floresta e o pendurou pelos pés em um tripé improvisado e fizeram seu próprio julgamento antes de espancá-lo até a morte. Nós, sem saber, havíamos tropeçado na cena do crime. Até hoje sou muito grato por não termos encontrado o corpo. Gostaria de começar me descrevendo, porque isso é relevante para a história. Tenho 25 anos, sou homem, tenho 25 anos e tenho altura mediana. Pratico esportes de 5 a 6 vezes por semana desde que terminei o ensino médio. Academia, corrida, crossfit, squash, natação e qualquer esporte coletivo que meus amigos decidam jogar em determinado momento. Meus hobbies favoritos são montanhismo, trilhas e boulder. Recentemente comprei um novo par de botas de montanhismo de alta altitude porque está perto do fim da temporada de verão e elas estavam em promoção. O plano é usá-las nos Alpes no próximo verão em algumas subidas. Eu moro em uma capital europeia que é cercada por uma natureza maravilhosa, com muitas trilhas e oportunidades para caminhadas. Eu decidi amaciar minhas botas no último sábado, mais especificamente porque seria o aniversário do meu avô, e ele também adorava fazer trilhas antes de falecer. Essas botas são demais para a floresta, mas eu precisava testá-las. Eu escolhi uma rota legal de cerca de 25 quilômetros e parti por volta das 9 da manhã. Choveu no dia anterior, então eu enfrentei bastante lama e não tinha muita gente, já que elas se assustam fácil com o tempo. Como o verão foi extremamente quente, foi uma boa mudança de temperatura, especialmente entre as árvores e tal, onde é alguns graus mais fresco do que na cidade. No passado não tão distante, minha cachorra com certeza teria me acompanhado nessa caminhada, mas ela vai fazer 14 anos este ano e já não gosta mais de caminhadas longas. Minha namorada teve que resolver algo do trabalho de última hora, então eu sabia desde o momento em que acordei que faria essa caminhada sozinho. A primeira metade da caminhada foi perfeita. A diferença de altitude ao longo da trilha é mínima e eu mal suei e subestimei. Quantos não participariam devido à tempestade? No dia anterior, encontrei no máximo 6 ou 7 pessoas durante as primeiras 2 ou 3 horas, e a maioria delas eram corredores de cross-country. Vale mencionar que eu não estava andando rápido. Eu parei em várias ocasiões para tirar fotos ou estudar rastros de animais, já que há cervos e javalis nessas florestas. Nada mais ameaçador, pelo menos não animais. Mas não vou me adiantar. Entre meio-dia e 1 hora, o caminho encontrou uma estrada de verdade, por onde carros podem passar. Essa estrada é asfaltada, mas fica no meio da floresta e só pode ser usada para chegar a certos pontos de referência que também estão na floresta. Por isso quase não passam carros aqui. Minha trilha exigiu que eu pegasse essa estrada por algumas centenas de metros. Enquanto eu caminhava pela estrada, ouvi um carro se aproximando por trás de mim. Ele passou por mim nem muito rápido nem muito devagar. Era um SUV verde mais antigo, com um registro recente. Dá para perceber pela placa. Provavelmente um detalhe relevante. De qualquer forma, na hora não dei importância. Depois ouvi ele voltar. Ele passou por mim pela segunda vez. Agora, bem devagar, eu podia ver claramente que 2 homens estavam sentados nos bancos da frente, usando bonés de beisebol e óculos escuros. Ambos tinham barba por fazer também, e presumi que fossem guardas florestais. Mesmo assim, aqueles carros têm um brasão no capô e nas 2 portas da frente. Como eu faço muitas trilhas, eu conheço essas coisas, vejo elas por aí com bastante frequência.
eles também não estariam dirigindo um carro como este. Eles têm jipes que são mais adequados para a floresta. Ainda assim, não senti desconforto e não pensei nisso novamente. Então minha trilha saiu da estrada de asfalto e começou a entrar na floresta novamente. Caminhei adiante, olhando serenamente para as árvores e outras coisas. Então, de repente, tive a estranha sensação de que algo ou alguém estava atrás de mim. O som de um motor também estava ficando cada vez mais claro. Nesse ponto da trilha, ela era bastante estreita, mas se por algum motivo você quiser dirigir seu carro por ela, até que daria. Agora, quando me virei, o SUV mencionado estava praticamente na minha cara. Ele estava a um braço de distância de mim e parou exatamente como eu parei. Olhei para o motorista, que parecia me encarar, ao menos é o que suponho, já que usava óculos escuros. Perguntei calmamente para ele: qual é o problema? Quer que eu deixe você passar? Em um tom educado, já que a janela dele estava abaixada, ele não disse nada. Ele começou a dar ré lentamente e logo desapareceu atrás de uma curva. Agora eu estava bastante desconfortável. Também notei que ele estava sozinho no carro, diferente de antes. Eu ouvi atentamente, ficando parado porque não tinha certeza do que estava acontecendo. Nesse momento, eu não estava com medo, mas havia uma leve sensação de desconforto no ar e pensamentos ruins começaram a se acumular no fundo da minha mente. Eu ouvi o carro e o motor parando atrás da curva, ouvi uma porta abrir e fechar, mas nada. A partir desse ponto, eu me virei e comecei a andar em direção ao meu destino em um ritmo muito mais rápido do que antes. Agora, eu estava um pouco assustado. Não entendia por que ele não respondeu e por que simplesmente deu ré e foi embora sem dizer uma palavra. Eu não sabia o que pensar sobre isso e não tinha vontade nenhuma de perguntar de novo ou de vê-lo novamente. Aliás, já havia caminhado o bastante para que esses pensamentos desagradáveis fossem lentamente apagados da minha mente. Como eu estava bebendo muita água, como de costume, eu precisei ir ao banheiro. E eu vi um lugar perfeito, um caminho bem estreito fora da trilha que levava claramente a uma pequena torre de caça. Eu não sei como elas se chamam em inglês, sabe? Aquelas estruturas de madeira, com alguns metros de altura, bem simples, onde os caçadores podem sentar e esperar pela presa. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu fui até a torre, coloquei minha mochila ao lado da escada que levava até ela e comecei a urinar. Eu também estava interessado em checar o Google Maps para ver onde eu estava, mas como não tinha sinal, decidi olhar meu mapa. Também tomei um gole da minha água. Eu já estava acampado lá por alguns bons minutos antes de decidir voltar para a trilha de onde eu tinha desviado para poder urinar. Bem antes de eu voltar para a trilha principal, pensei comigo mesmo como estava extremamente silencioso. Sem vento, sem nenhum tipo de barulho, não havia absolutamente nada. Isso me fez perceber instantes depois o quão sozinho eu estava, exceto pelo homem que estava a 50 metros de mim na trilha, na direção para onde eu estava indo. Só percebi isso assim que voltei para a trilha. Como a trilha até a torre era escondida pelas árvores, não dava para ver a trilha principal que seguia perpendicular à pequena. Olhei para ele e imediatamente senti um frio na espinha. Ele estava vestido com roupas táticas e usava um boné na cabeça. Acredito que o único motivo dele estar parado era o momento de surpresa, quando eu apareci de um lugar que ele não tinha antecipado. Nesse momento, eu estava completamente e totalmente alarmado. Ele estava segurando um rifle com uma mira. Se não fosse pelo incidente com o SUV, eu teria continuado pela trilha achando que ele era um caçador. No entanto, à luz do estranho encontro com o SUV, do qual o segundo homem estava desaparecido, algo em mim se quebrou instantaneamente. Pensando bem, provavelmente também é ilegal caçar nessas florestas nesta época do ano. Em questão de 2 segundos, decidi que iria correr pela floresta até a exaustão, em direção à torre e além dela, pois parecia natural fazer isso naquele momento. Se não houver nenhuma intenção maliciosa por parte desse homem ou dos outros, ele só vai achar que sou um idiota e vai me esquecer em 2 minutos. Se eu estiver certo, é minha melhor decisão na vida.
e pelo amor de Deus ele começou a correr na minha direção. Com a adrenalina explodindo dentro de mim, comecei a correr, passei correndo pela torre e me enfiei no meio dos arbustos, sem poupar as pernas. Como eu estava de shorts e blusa térmica, fui me enfiando no meio dos galhos, pequenas árvores e escorreguei várias vezes. Eu realmente corri até ficar exausto. Devem ter sido vários quilômetros. Eu até cruzei algumas trilhas menores, mas nem me dei ao trabalho de olhar para os lados. Meu pulso estava a 1000 o tempo todo, comecei a procurar sinal de telefone, mas nada. Eu já estava muito bravo comigo mesmo por não ter decorado a placa do carro. E depois de um tempo, comecei a andar rápido, mas ainda fora da trilha. Segui em frente, certo de que mais cedo ou mais tarde sairia da floresta. Quando meu celular pegou sinal, contei a história para várias pessoas, mas ninguém me levou a sério. Disseram que eu estava exagerando. Você deve não ter entendido a situação. Bem, vou deixar que você decida por si mesmo se eu exagerei ou não. Por fim, cheguei a uma trilha que levava direto a uma cidadezinha charmosa na fronteira dessa grande floresta. Pareceu uma eternidade, mas eu caminhei o último quilômetro até a praça principal. Tirei meu moletom e coloquei na mochila. Pelo menos de longe, eu parecia um pouco diferente. Esperei ansiosamente por um ônibus que me levasse de volta a uma estação perto do meu carro. Depois da viagem de ônibus, durante a qual observei cada carro na estrada, voltei andando até o meu carro, entrei e dirigi para casa. Meu cachorro me recebeu como se eu estivesse fora há anos. Cachorros são incríveis. Ela deve ter sentido que algo tinha me abalado e eu passei a tarde contemplando minha vida na banheira. As botas destruíram meus pés, mas elas não foram feitas para correr por longos períodos de tempo. Liguei para o escritório do guarda florestal e perguntei se eles tinham carros como aqueles que eu tinha encontrado em seu serviço. Eles não têm. Guardas florestais geralmente trabalham sozinhos. 99,9% do tempo não estão em dupla. Contei minha história para eles e eles me levaram muito mais a sério do que meus amigos, mas me garantiram que a polícia não faria o mesmo. Ninguém poderia estar caçando legalmente naquela área durante o verão. Tenho lido as notícias locais, mas nada de extraordinário foi noticiado até agora. Eu realmente espero que nada seja noticiado também. Tenho feito terapia há cerca de um mês e, ao receber terapia, venho revisitando experiências passadas e finalmente deixando-as descansar. Uma das lembranças é de quando eu tinha cerca de 8 anos. Eu morava numa área rural, minha casa ficava de frente para um cemitério, com mais túmulos do que habitantes na cidade onde eu morava. Era um lugar tranquilo, pacífico, um lugar de silêncio sereno. A cerca de 9 ou 10 quarteirões do lado norte do cemitério há um riacho isolado que leva a uma área de floresta. Eu tinha 2 amigos muito próximos. Sarah tinha a minha idade, Daniel era 2 anos mais velho que nós. Daniel tinha 2 primos, um dos quais era velho o suficiente para dirigir. Numa tarde de sábado lenta e quente, o primo do Danny sugeriu que a gente saísse, tomasse um sorvete e fosse até o lago de carro. Todos nós entramos na caminhonete, Danny e seu primo mais novo foram na caçamba, e Sarah e eu ficamos no banco de trás. Passamos em uma lojinha para pegar sorvete, água engarrafada e frutas, com os sorvetes na mão. Com as janelas abaixadas e rock clássico tocando no rádio, ficamos animados para nadar. Na empolgação, pegamos o caminho errado e acabamos em uma trilha menos usada para o riacho. O primo mais velho não quis mais dirigir, então decidimos pegar nossas coisas e molhar os pés no riacho. Saímos do carro e imediatamente comecei a sentir uma sensação estranha. Era como se os pelos do meu corpo se arrepiavam. Um leve desconforto tomou conta de mim. Começamos a caminhar pela trilha, Danny correndo atrás de Sarah, ameaçando colocar um inseto nela. E eu deixei essa sensação de lado, aproveitando o ar fresco e o som da água corrente. Depois de uma boa caminhada de 7 minutos, chegamos a uma grande pedra onde deixamos nossas coisas e entramos no riacho. Nós brincamos na água, coletando pedras que brilhavam intensamente debaixo d'água. Alheio ao mundo, decidi caminhar até a pedra porque comecei a sentir vontade de comer melancia.
Eu me sentei e então percebi. Aquela onda desconfortável tomou conta de mim, uma sensação intensa que só posso descrever como vulnerabilidade. Era como se eu estivesse completamente nu, sendo privado de toda forma de inocência e segurança. Eu podia sentir olhares nas minhas costas, então decidi me virar, tomado pelo medo. No início, eu não via nada e não entendia por que me sentia tão paranoico. Depois de olhar por um tempo, vi algo brilhante refletindo a luz. Foi breve e pequeno, mas pensei que talvez fosse uma garrafa jogada ou um pedaço de lixo. Eu podia ouvir Dan me chamando para descer, então desci rapidamente e me juntei ao grupo. Falei ao primo mais velho que vi algo estranho, mas estava com medo de conferir. Ele me disse para ignorar, provavelmente era só lixo. Mas mesmo assim, eu ainda sentia que tinha algo errado. Subimos de volta para a pedra, nos hidratando e comendo entre conversas e risadas. O primo mais velho estava de costas para o riacho, de onde tinha uma visão clara da mesma área que eu olhava. Eu quase tinha esquecido completamente do meu pressentimento quando ele parou. O sorriso dele sumiu, o rosto ficou pálido. Colocando a garrafa de lado, ele imediatamente se levantou e começou a gritar: "Quem está aí?" Todos nós nos viramos para olhar e vimos alguém sair correndo do mato. Parecia um homem e ele corria com algo na mão. Ele começou a dizer que o homem parecia estar tirando fotos da gente com uma das mãos. Todo o sangue sumiu da minha cabeça. O medo de não ter visto o homem primeiro tomou conta de mim. Há quanto tempo ele estava lá? Ele estava nos seguindo desde que começamos a andar. Arrumamos nossas coisas e partimos, tentando esquecer a experiência desconfortável. Só 2 semanas depois é que a cidade ficou agitada ao encontrar um corpo morto no riacho. Nós não éramos próximos do zelador do cemitério, que foi o cemitério escolhido para o enterro do corpo depois que ele foi identificado. Ele contou isso para todos nós. A vítima era um adolescente que foi morto e jogado no riacho há 1 semana, deixando um corpo desfigurado, meio inchado e em decomposição. O assassino era um homem de meia-idade assustador que morava mais perto da área de floresta. A casa dele, que parecia uma cabana, foi revistada e encontraram brinquedos colecionados, recortes de jornais sobre crianças desaparecidas e centenas de fotos de famílias. Essas fotos mostravam crianças e adolescentes que ficavam lá após a escola. Às vezes, eu estremeço só de pensar que era bem possível que fosse o mesmo cara que estava no riacho e que poderíamos ter sido nós. Eu moro em uma cidade muito pequena, onde praticamente todo mundo conhece todo mundo. E, a menos que você esteja visitando algum lugar fora da cidade, normalmente você pode chegar a qualquer lugar que quiser andando em, no máximo, 15 minutos. Por causa disso, também é um lugar que transmite muita segurança. Muitas pessoas que eu conheço simplesmente deixam suas portas destrancadas. Eu não faço isso porque já tive experiências em outros lugares menos seguros. E o nosso boletim de ocorrência policial, na verdade, é motivo de piada por causa de alguns crimes aleatórios e pequenos aos quais eles precisam responder. Mas também recebemos muitos turistas no verão, e é nessa época que eu normalmente evito ir ao centro da cidade porque não gosto de multidões. Essas pessoas são do tipo que ficam malucas, bêbadas ou chapadas e acham que podem fazer o que quiserem por causa da reputação da cidade como um lugar descontraído. Mas em geral, eles são inofensivos, embora irritantes. Então, numa noite de verão, eu estava andando por uma ciclovia até minha casa. Essa ciclovia passa bem ao lado de uma grande floresta por onde as pessoas gostam de fazer trilhas durante o dia. E eu estava um pouco dentro dela, andando ao lado. Já estava quase meia-noite, mais precisamente umas 11h30. Então, tudo o que eu tinha de iluminação naquele momento era a lanterna do meu celular, já que minha cidade normalmente só coloca postes de luz nas áreas principais. Foi então que ouvi o que parecia ser uma mulher gritando na floresta. Claro que isso me assustou, mas depois de pensar um pouco, percebi quantas coisas diferentes aquilo poderia ser. Vários animais já foram descritos como fazendo barulhos parecidos. Ou talvez alguns turistas estivessem bêbados e fazendo festa lá no lago.
No entanto, ainda assim me peguei me afastando um pouco mais da floresta, enquanto continuava andando. Esse grito continuava intermitente, o que me deixou ainda mais assustado, mas eu ainda estava teorizando que poderia ser um animal. Só quando ouvi o que parecia ser o grito sendo abafado é que realmente entrei em pânico. Parecia, sem dúvida, alguém colocando a mão sobre a boca de outra pessoa, e eu conseguia ouvir uma respiração pesada vindo daquela direção. Enquanto eu continuava andando em um ritmo mais rápido, disquei para a polícia e disse que talvez eles quisessem dar uma olhada na floresta, e expliquei o que tinha ouvido. O cara com quem falei concordou e disse que eu não precisava ficar na área se não me sentisse seguro. Mas talvez eles precisassem me chamar para depor sobre a situação se encontrassem alguma coisa. Claro, eu não queria ficar por perto, então falei isso para eles e desliguei. E então vi uma figura na escuridão à frente caminhando em minha direção. Soltei um suspiro audível, algo que achava ser só de histórias de terror para dar emoção, mas dessa vez foi involuntário. Ainda sem acreditar que vivia um dos meus piores pesadelos. Pensei que talvez fosse apenas outra pessoa que, como eu, estava usando esse caminho para voltar para casa. Achei que apenas nos encontraríamos brevemente, eu teria companhia e conforto por um tempo, e depois cada um seguiria seu caminho. O cara se aproximou de mim e percebi que ele estava vindo na minha direção, do meu lado, sem nenhuma intenção de mudar de lado para me deixar passar. E toda vez que eu mudava de lado, ele fazia o mesmo. Percebi que não importa o quão escuro esteja. Eu teria visto ele vindo na ciclovia muito antes dele se aproximar, então é bem provável que ele tenha entrado na ciclovia vindo da floresta. Eu voltei pelo caminho de onde vim e vi outra figura atrás de mim, parada. Eu comecei a sair da ciclovia e simplesmente voltar para a cidade por uma rua lateral. Mas quando comecei a ir para o lado, o cara finalmente falou. E o mais assustador disso tudo é que ele parecia perfeitamente normal e nada assustador, com um tom de voz igual ao de qualquer pessoa conversando. Não era o típico assustador de histórias de terror. "Por que você chamou a polícia?" ele disse para mim em um tom de decepção. Como se perguntasse a uma criança por que mentiu para você. Saí correndo da ciclovia e subi por uma rua aleatória longe da minha casa. Ouvi passos de pessoas me perseguindo e pensei que podia ser só imaginação minha, mas continuei correndo. E como eu não estou exatamente em forma, sabia que eventualmente teria que parar para recuperar o fôlego. Mas eu podia jurar que havia vários passos atrás de mim, mais do que as duas pessoas que eu já tinha visto. Certo? Quando eu estava prestes a diminuir o ritmo, ouvi o som de um carro se aproximando. As luzes vermelhas e azuis da polícia já podiam ser vistas se aproximando. Os passos atrás de mim foram sumindo até desaparecerem completamente. Caminhei em um ritmo acelerado pelo resto do caminho até em casa, e isso foi o fim de tudo. Ainda não sei o que foi aquilo tudo, mas imagino que nada foi encontrado, já que nunca fui chamado à delegacia para prestar depoimento. Eu realmente não sei como a polícia faz o seu trabalho, já que essa foi a primeira vez que precisei chamá-los. Mas tenho quase certeza de que é por isso que eu não seria chamado. Até hoje ainda não voltei a fazer trilha lá, nem fiquei fora de casa depois das 22 horas. Então, para o grupo de pessoas que me fez sentir que nunca mais estarei seguro, vamos nunca nos encontrar. Cresci em uma casa onde meu quintal era uma floresta enorme no interior de Illinois. Quando eu era criança, adorava ficar ao ar livre e aproveitava toda a oportunidade para correr pela floresta com meu melhor amigo. Quando tínhamos 11 ou 12 anos, ficávamos perto de casa e da floresta, subindo em árvores. Aos 13 ou 15 anos, nos aventurávamos mais, caminhando e nadando nos rios e construindo pequenos fortes. Quando eu tinha 16 anos, a floresta foi isolada e fechada ao público, porque uma empresa estava despejando mercúrio ilegalmente na mata. Ou chumbo, mas isso é outra história. Era o meio de um verão quente e eu tinha cerca de 15 anos na época. O anoitecer se aproximava e meu amigo precisava ir para casa jantar,
mas eu ainda não estava pronto para ir embora. Nós nos separamos e eu subi em uma árvore perto do meu lugar favorito sobre o rio. Agora, esses bosques ficavam ao lado de um clube de tiro local, então não era incomum ouvir tiros. No entanto, esse clube de tiro ficava restrito à sua própria propriedade privada e os membros nunca se aventuravam na floresta. Fiquei sentado na minha árvore por um tempo, comendo as amoras que colhi antes e observando o anoitecer, quando de repente percebi um movimento pelo canto do olho. A princípio, achei que fosse um cervo jovem porque era grande, mas não enorme, mas logo percebi que era um homem. Ele parecia ter entre 35 e 45 anos, usava uma camiseta preta e calças camufladas, com uma barba estranha e rala que dava um ar assustador. Ele estava se esgueirando como se não quisesse ser visto. Achei isso estranho, mas não tinha intenção de me mostrar, já que algo parecia errado. E sendo uma garota de 15 anos sozinha na floresta, eu sabia que estava em desvantagem. Eu desacelerei minha respiração e observei. No começo, ele não disse nada enquanto andava ao redor da base das árvores. Foi nessa hora que percebi que ele tinha uma arma pendurada nas costas. Quando ele se aproximou de um rio onde meu amigo e eu estávamos brincando alto uns 10 minutos antes, ele começou a chamar: "Ei, tem alguém aí?" Socorro. Enquanto pegava seu rifle, não houve resposta nem barulho. Ele desistiu depois de alguns minutos e começou a caminhar rio abaixo. Esperei até que estivesse completamente escuro antes de descer da árvore o mais silenciosamente possível. Corri para casa e pedi para meus pais chamarem a polícia. Eles nunca encontraram nada, mas eu nunca consegui me obrigar a voltar lá. Eu estava com meu cunhado nos Apalaches. Normalmente neva em dezembro, mas naquele ano estava fazendo cerca de 4 graus Celsius e havia muita neblina para enxergar direito. Nós entramos em uma área de floresta densa e encontramos o que parecia ser uma trilha de erosão extremamente coberta de vegetação e raramente usada. Isso não fazia sentido. Estava na parte de trás de um pico de montanha inconveniente e não levava a lugar nenhum, nem mesmo a outra trilha, então nós a seguimos. O dossel das árvores caducifólias estava no chão de inverno, mas pouca luz do sol passava de qualquer forma, devido à neblina densa e à sombra da montanha. Parecia assombrado. Descemos até uma depressão com um pequeno riacho no fundo e contornamos uma curva entrando em um denso aglomerado de rododendros. Dentro desse arbusto de rododendro, começamos a ver coisas estranhas como cordas apodrecidas, cabos de metal enferrujados e suprimentos. Então a trilha terminou, entre 2 carvalhos que formavam uma espécie de janela. Através da vegetação, conseguimos ver uma estrutura enferrujada de metal, com buracos do tamanho de um rosto, onde antes havia vidro, nas laterais. Identificamos o formato de um avião pequeno, pelos pedaços espalhados. A fuselagem estava em apenas 2 partes, mas as asas estavam irreconhecíveis. Havia um pouco de pichação no avião, mas não tanto quanto você esperaria. Estava claro que ele já estava lá há um tempo, mas alguns dos equipamentos originais ainda estavam na fuselagem. Anotei o número da lateral para referência. Quando cheguei em casa, pesquisei o número do avião no Google e encontrei um resultado. Relatório de acidente, março de 1977 oeste da Carolina do Norte. Danificado além do reparo, um passageiro, um corpo recuperado como fatalidade. Avião irrecuperável. Achamos este avião em 2016. A carcaça ficou lá apodrecendo por 39 anos e parte dos equipamentos ainda não havia sido roubada. Eu sei que foi apenas uma morte, mas aquele lugar tem uma aura profundamente perturbadora. Eu não sou supersticioso nem acredito em fantasmas, mas havia algo estranho naquele lugar e eu não vou esquecer disso. Eu não entrei no corpo do avião, tanto por medo quanto por querer respeitar quem morreu ali. Mas eu tirei fotos de tudo por fora que você pode encontrar na descrição. Fui fazer trilha com um bom amigo meu nas montanhas da Carolina, no meio do inverno. Nós saímos completamente da trilha, caminhando o dia inteiro a partir de onde tínhamos estacionado. Ao montarmos o acampamento, estávamos a quilômetros do ser humano mais próximo.
Montamos nossa barraca e preparamos alguma comida, e ficamos passando o cantil de uísque de um para o outro, aproveitando a noite quase totalmente escura e o silêncio ao redor da nossa pequena fogueira. No começo, sentimos aquela sensação repentina de não estar sozinho. Então, depois de alguns segundos, ouvimos algo se mexendo na escuridão. Ficamos paralisados e ouvimos novamente. Mas o mais assustador é que, dessa vez, percebemos que seja lá o que for que está lá fora. Há mais de um deles, e eles são grandes. Meu amigo e eu trocamos olhares. Estamos com tanto medo que evitamos barulho e concordamos silenciosamente que assustá-las é nossa melhor chance. Ele pega um galho grosso do fogo e eu pego uma das pedras que tínhamos colocado em círculo ao redor dele. Estou tão assustado que mal consigo respirar. Mas juntos, gritamos o mais alto que conseguimos e avançamos na escuridão. E então vimos os olhos, pelo menos uma dúzia de pares, olhando diretamente para nós. Tínhamos avançado contra uma matilha feroz de pôneis de montanha que não reagiram nem um pouco a dois malucos gritando o mais alto que podiam, no meio da noite. Eles apenas olharam direto para a gente, totalmente indiferentes, malditos pôneis. Já estou caçando há alguns anos e já vi muita coisa estranha. Coelhos mutilados, mortos por coiotes, entre outras coisas. Os gritos dos linces também são bem assustadores. Certo dia, andando pela minha propriedade na floresta, ouvi galhos se partindo silenciosamente a cerca de 30 metros à frente. Nada de muito estranho nisso. Coelhos e coiotes esbarram neles o tempo todo. Aconteceu de novo, mas desta vez um pouco mais perto e do meu lado direito. Eu saquei minha 045XS. Eu gosto da versão compacta porque ela é mais confortável. Pronto para atirar em um coiote faminto? No dia anterior, meu vizinho me contou como uma mulher em Little Elm foi atacada por alguns coiotes irritados alguns dias antes. Então eu estava pronto para atirar. De qualquer forma, apontei minha lanterna através das árvores e não vi nada. Acelerei o passo e ouvi um grito agudo com tons graves ao fundo. Não parecia nada que eu já tivesse ouvido antes, e juro que parecia como se uma jaguatirica tivesse matado o Batman. Corri de volta para minha casa, que ficava a cerca de 1 quilômetro dali. Estou perto da linha das árvores da floresta e olho para trás para ver uma sombra corcunda a uns 40 metros me encarando, como uma pessoa tentando andar de 4. Estava escuro, então pode ter sido imaginação minha. Saí dali o mais rápido que pude e entrei em casa. Desde então não vi mais isso e perdi algumas noites de sono. Na época, eu não estava caçando. Gosto de fazer caminhadas à noite para clarear a cabeça, mas nunca vou sem uma arma. Fique seguro e tome cuidado, porque eu não sei o que era aquilo.